Meus queridos irmãos, essa é uma palavra dita pelo próprio Jesus. Ele disse aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Nós estamos vivendo em uma sociedade marcada por relacionamentos frágeis, uma sociedade, na realidade, muito difícil, em que muitos corações estão feridos e a cada dia surgem motivos para que as pessoas se sintam feridas, as pessoas sintam ofendidas. Por exemplo, palavras malditas ou ditas na hora errada, atitudes injustas, ingratidões ou rejeições. Tudo isso ofendem pessoas, ofendem vidas que ficam amarguradas, ressentidas. Eu estava meditando essa semana para ministrar na ceia, e eu tinha uma intenção de ministrar a respeito de um assunto, e eu recebi de presente um livro de John Bevere, e achei muito interessante esse livro e comecei a ler, e Deus tocou no meu coração para que eu falasse esse assunto hoje. E eu creio que todos nós sairemos daqui nesta manhã abençoados pela palavra de Deus. Este livro é de John Bevere, em sua obra A Isca de Satanás. Satanás tem lançado uma isca, e essa isca é uma isca muito forte, é uma isca muito poderosa, que é a ofensa, a ofensa. Então, esse autor nos alerta que a maior armadilha do inimigo não é a perseguição aberta, mas a ofensa guardada no coração. Quando a ofensa ela é guardada no coração, as pessoas se desequilibram. E essa semente da ofensa, quando não tratada, torna-se uma prisão espiritual que rouba nossa comunhão com Deus e destrói vínculos preciosos. Então, nós, como cristãos, precisamos estar muito atentos a esse detalhe que o próprio Jesus Cristo cita. Cuidado com os escândalos, cuidado com esta armadilha. E a ceia é um momento de comunhão. Estamos aqui numa manhã fraternal, um momento maravilhoso de comunhão. A ceia é um momento de perdão e também de exame do coração. Cada um de nós que saiu do seu lar, da sua casa, veio para a igreja com o objetivo de cear, relembrar a morte do Senhor até que Ele venha. E esse momento é um momento que é necessário que estejamos com o coração puro, porque o apóstolo Paulo diz que nós precisamos examinar o nosso coração, examinar a nossa vida para podermos cear. E o inimigo sabe que se conseguir nos prender na ofensa, nos tornará indignos diante da mesa do Senhor. Então é muito importante que nós façamos, no dia de hoje, nesta manhã, um exame introspectivo para
participarmos da ceia do Senhor. A ofensa, irmãos, é a isca de Satanás. Satanás trabalha de uma forma sutil com essa isca. Ele lança suas armadilhas como um caçador prepara uma isca. O inimigo sabe que se conseguir prender o nosso coração pela ofensa, terá poder para nos paralisar espiritualmente. Se o crente for pego por essa isca, ele será parado. Ele não terá condições de caminhar a sua vida espiritual. Quando somos feridos, a tendência natural é se fechar. A tendência natural é criar barreiras. Quando somos ofendidos, a tendência natural é justificar sentimentos de dor, de rancor. Isso parte de nós. Parte das nossas vidas quando somos feridos, quando somos ofendidos. E o problema, queridos, é que ao invés de proteger, criamos um muro, uma barreira. Ao invés de nos proteger, esses muros se tornam prisões que nos isolam de Deus e também das pessoas. Não queremos contato mais. Passamos a não ter intimidade com Deus quando isso acontece. Por isso é necessário que cada um de nós reflitamos, analisemos o que devemos fazer quando o inimigo lança essa isca para nos prender neste mal chamado ofensa. A palavra grega usada aqui em Lucas 17, para escândalo, no grego é escândalon, que significa armadilha. Então observe bem, Jesus utiliza essa palavra quando ele estava instruindo os seus discípulos. E ele diz que esse escândalo, a palavra original aqui, significa armadilha. Cuidado com essa armadilha. Cuidado, porque isso aqui vai fazer com que vocês tropecem. Cuidado com essa armadilha. Ou seja, a ofensa é exatamente isso. A ofensa é uma armadilha preparada pelo inimigo para nos afastar do propósito divino. Ele arma, coloca a isca da ofensa, mas tem um objetivo, ele talvez não tire a nossa salvação, mas nos paralisa, para que não possamos continuar a nossa caminhada de fé. Ele tira o crente. Isso foi escrito para o crente, não é para o mundo lá fora, não, para o crente. Cuidado. O inimigo quer paralisar você. Ele quer te desviar do propósito divino. E muitos não percebem. Mas a ofensa é mais perigosa do que tentações visíveis. É muito mais perigosa, porque ela age de forma sutil. De forma sutil. Ela alimenta o orgulho e também o espírito de autopiedade. Então, a pessoa que é ofendida, ela aumenta esse espírito de autopiedade. E o ofendido repete: eu não merecia isso. Eu não merecia. Olha o que fizeram comigo. Eu não merecia isso.
me atacaram, falaram mal de mim, me ofenderam, eu estou com a alma ferida, eu estou magoado. Um sentimento de auto-piedade. E assim, a pessoa justifica a sua amargura. Então, olha, o que a Bíblia diz para que nós não deixemos que nenhuma raiz de amargura brote dentro do nosso coração, por causa da ofensa. A pessoa se sente ofendida e raiz de amargura vai brotando lá no fundo do coração. E isso é um perigo. A verdade, porém, irmãos, é que todos nós enfrentamos situações ofensivas. Quem aqui nunca enfrentou uma situação de ofensa? Todos nós enfrentamos situações de ofensa. Jesus não disse, talvez venham, mas ele afirmou, é impossível que não venham a ofensa. É impossível. Se veio para ele, virá também para nós. É impossível. A diferença, meus queridos irmãos, é essa. Está em como reagimos. A ofensa virá. Mas como é que nós reagimos? Com a mesma moeda? Com o mesmo tom? Com a mesma brutalidade? Ou com a mesma sutileza? A ofensa vem, mas a diferença está em como reagimos quando somos ofendidos. Como Jesus reagiu quando ele foi ofendido, e não uma vez só, muitas. Jesus foi muitas vezes ofendido. Como foi a reação de Jesus? Como é a nossa reação diante da ofensa? Poucos admitem que estão ofendidos porque querem esconder que não foram afetados. É mais fácil negar e dizer, estou bem, quando na realidade não está nada bem. Enquanto o coração sangra por dentro. Quantas vezes o nosso coração sangra, por exemplo, em relacionamentos até dentro da família? Relacionamento com amigos, relacionamento com irmãos, relacionamento no trabalho. E quantas vezes, irmãos, o nosso coração sangra por dentro. A negação, porém, não é cura. Foi ofendido, a pessoa se nega que foi ofendida porque está dizendo que é forte, quando na realidade o coração está sangrando por dentro. O orgulho impede a confissão e abre espaço para o endurecimento. Coração duro, coração de pedra, não há espaço para o perdão. E as coisas começam a se complicar, porque a saúde também vai ser afetada. A vida emocional vai ser afetada. As palavras que eram doces não serão mais palavras doces, serão palavras amargas. A ofensa não tratada gera ressentimento. Ressentimento não tratado gera ódio. E o ódio, se alimentado, resulta em afastamento da presença de Deus. Pasmem, irmãos, mas muitas pessoas não vêm ao culto de ceia por causa de ressentimento, por causa de ofensas que não foram tratadas,
por causa do ódio que está sendo alimentado, quando na realidade deveria vir para ouvir a palavra de Deus e liberar perdão. Liberar perdão, é isso que o Senhor quer. Com a minha vida e com a sua vida. O mundo lá fora, nós vamos sair daqui hoje. Lá fora, nós vamos enfrentar as adversidades da vida. E é necessário que estejamos na presença de Deus para sermos alimentados por sua palavra e recebermos a força espiritual. Meus queridos irmãos, foi por meio da ofensa que Caim matou Abel. É possível colocar no Data Show Gênesis 4, de 5 a 8. Gênesis. Se a mídia puder ficar atenta aí para colocar os textos que eu vou pedir, por gentileza. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente. Ele se sentiu ofendido. E a ira dele apareceu de uma forma muito forte. Descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, Deus deu uma oportunidade para Caim. Muda teu comportamento. Muda a tua vida, muda a tua forma de pensar. Se você fizer bem feito e do coração, seu sacrifício também será aceito. Mas se não fizer, o pecado jaz à porta. Pecado jaz à porta. E ele vai te dominar. Vai te dominar. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com Caim. Por isso que ele matou o seu irmão. Por causa da ira, da revolta, do ressentimento, amargura. Quantas pessoas não matam fisicamente, mas matam com ódio. E Jesus disse: aquele que odeia o seu irmão é homicida. É homicida. Foi por meio da ofensa que José foi rejeitado pelos seus irmãos. Gênesis 37 e o verso 4. Gênesis 37, 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, o que eles fizeram? Odiaram-no e não podiam mais falar com ele pacificamente. Então, quem está com a vida ressentida, com esse ódio, com essa raiz de amargura dentro do coração, não fala mais pacificamente. É ódio, é rancor, é ira, é revolta. Meus queridos, foi isso que aconteceu com os irmãos de José. Mas José visualizava o futuro. Ele estava na cova, foi jogado na cova, mas ele tinha sonho, e sonhos de Deus. Ele visualizava o futuro, que um dia ele iria ajudar os seus irmãos e os seus pais. Ele não deixou que aquele ressentimento dos seus irmãos magoassem o seu coração. Apesar de não ser fácil, né, irmãos? Ninguém aguenta. É muito difícil. Somos humanos. E quando palavras duras, elas vêm a nós, todos nós ficamos irados, zangados, chateados. E a ira vem, mas não podemos deixar ela descer, porque ela só dura um momento. Por isso que a Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O que é o sol se pôr? Não deixa para o outro dia.
Se o sol se pôr e você não liberar o perdão, e isso passar para o outro dia, vai criar raiz. Libere o perdão o mais rápido possível e viva bem. Deus quer que os seus filhos vivam bem. Você pode glorificar o nome de Jesus? Ele quer que os seus filhos tenham uma vida saudável. Saudável fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Foi a ofensa que levou os fariseus a rejeitarem a Cristo. Foi a ofensa. Vamos ver Mateus capítulo 15, o verso 12. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Os irmãos lembram que no início da mensagem, nós pegamos essa palavra no original, significa armadilha. Armadilha, tropeço. Começaram a criar armadilhas contra Jesus. Ao perguntar, eu ofendido? Precisamos reconhecer que a questão não é se fomos ofendidos. É como lidamos com a ofensa. Quantos de nós, ofendidos, perguntamos a nós mesmos, eu estou ofendido? Queremos enganar a nós mesmos. Somos ofendidos nos relacionamentos. Mas como é que eu lido com a ofensa? Isso vai descer para o coração? O ofendido facilmente perde a visão espiritual, tornando-se seletivo no amor, frio nas relações e resistente ao perdão. O ofendido, quando a ofensa desce para o coração, é muito difícil liberar o perdão. É muito resistente ao perdão. Mas Deus fala comigo e com você, com a igreja do Senhor, que Ele a ama muito. Porém, nós precisamos liberar perdão quando somos ofendidos. Esse estado é exatamente o que o Satanás deseja, irmãos. Satanás deseja isso, ele quer criar intriga entre os irmãos, para que a pessoa se sinta ofendida, porque aí a pessoa terá uma vida estagnada. Satanás não quer que eu e você, que ninguém produza frutos, sendo que o próprio Cristo diz, eu vos escolhi para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Mas através da ofensa, irmãos, através dos relacionamentos, o inimigo vem e planta essa semente da ofensa, para que o crente não produza frutos. Fica com uma vida estagnada, uma vida sem frutos e uma vida sem unção. Não tem unção. Não tem poder de Deus, não tem a graça de Deus. O crente fica na passividade, mas o Senhor sempre tem um caminho, que é o caminho da libertação. Ele nos ama, Ele nos quer bem, Ele passou aqui na terra muitos anos, e Ele viu, Ele sentiu como é a vida entre os seres humanos, entre os seres humanos. E Ele sempre dá um caminho, uma porta aberta. E a boa notícia é que não precisamos viver prisioneiros da ofensa. A cruz de Cristo nos mostra o caminho do perdão. Olhemos para a cruz de Cristo. Esse é o caminho para o perdão.
Jesus mesmo sendo rejeitado, injustiçado, ele foi crucificado e declarou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que amor maravilhoso é esse de Jesus, chicoteado, seu corpo dilacerado, mas ele olhava tudo isso e orava intercedendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Eles deixaram a ofensa no coração. E essa é a atitude do ofendido, mas aquele que ama, aquele que perdoa, não tem esse tipo de atitude. E mesmo se tiver, há um caminho, há uma porta aberta, que é o caminho da cruz de Cristo. Então, libertar-se da ofensa não é esquecer a dor. Não é isso. Eu vou esconder a dor, não tem como esconder a dor. Não é isso. Mas escolher perdoar. Perdoar, irmãos, não é sentimento, mas decisão. Eu decido, porque Jesus disse: perdoem, amem até o seu inimigo. É uma ordem. Então não é apenas um sentimento. Eu preciso decidir, mesmo que eu não queira perdoar. Jesus disse: perdoa-lhes. Quantos de nós aqui, essa manhã, em nossos relacionamentos, já fomos ofendidos? Mas a ordem de Deus para mim e para você é: perdoem. Quando perdoamos, quebramos a armadilha do inimigo. Quando perdoamos, irmãos, quebramos a armadilha do inimigo. Vamos perdoar, vamos amar, vamos recuperar a liberdade espiritual. Quando perdoamos, recuperamos a liberdade espiritual. O perdão não justifica o erro do outro, mas nos liberta do peso que nos escraviza. É muito forte. Há um peso na vida do ofendido. Talvez o ofensor está vivendo numa boa, né? Está vivendo numa boa. Mas o ofendido está carregando um peso. Mas o problema é do outro, né? Do ofensor. Por que o ofendido vai carregar esse peso? Libera esse peso. Libera o perdão, porque o perdão liberta do peso que nos escraviza. Jesus quer que nós tenhamos um coração puro. Jesus diz assim: olha, vocês precisam ser espertos. Espertos, prudentes como as serpentes, astutos como a serpente. Está ligado, né? Mais simples como as pombas, aptos a perdoar, com um coração generoso, liberal, um coração cheio de amor. Então o perdão é como soltar uma dívida. O que é isso, soltar uma dívida? É deixar ir, é cancelar uma dívida. Aconteceu, vamos cancelar essa dívida, vamos liberar essa dívida. Quando alguém nos ofende, sentimos que nos deve. Sentimos que essa pessoa nos deve. Mas a palavra de Deus nos diz esta manhã: perdoar é decidir não cobrar mais essa dívida. Libere o perdão, entregue a causa a Deus e escolha não carregar o peso da mágoa. Amém, amados?
não compensa, não vale a pena. Enquanto exigimos justiça pelas próprias mãos, por exemplo, nós como brasileiros, estamos sendo ofendidos, como cidadãos brasileiros. Estamos sendo ofendidos por um governo que os irmãos já sabem do que é. Mas nós não podemos ficar presos a isso, irmãos. Não podemos. Há um Deus que é justo. Ele é o juiz de todos. E o nosso legislador é Ele. O nosso executivo é Ele. O nosso judiciário é Ele. É o Senhor. Está escrito lá em Isaías. Isaías. Vamos confiar nele. Quando entregamos a Deus, Ele restaura relacionamentos quebrados. Deus nos perdoou em Cristo e cancelou a nossa dívida. Por gentileza, Colossenses 2, 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, estávamos mortos, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando todas as nossas ofensas. Deus perdoou em Cristo todas as nossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. A pessoa que era devedora era colocada na porta da casa, aquela cédula na porta. Todo mundo sabia que aquela pessoa devia. Olha o que Jesus fez conosco, com todos os que deviam, havendo riscado aquela cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando aonde? Na cruz. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ele cravou a nossa dívida onde? Na cruz. As nossas ofensas, Ele cravou na cruz. Então, queridos, a verdadeira maturidade se revela quando, diante da ofensa, escolhemos amar em vez de retaliar. Amém? Palavra pastoral, né, irmãos? Pastoral. Glória a Deus. Vamos amar mais. Não vamos retaliar. É isso que o inimigo quer. Ele quer que essas ofensas desçam para o nosso coração para sermos improdutivos. Então vamos escolher amar em vez de retaliar. Vamos escolher orar em vez de murmurar. Muitos de nós perdemos muito tempo murmurando, falando mal uns dos outros, falando mal de A, de B e de C. Pare! Ore, ao invés de murmurar, vamos servir ao invés de nos afastar. Todos nós somos servidores do reino. Vamos servir, não vamos nos afastar. É isso que o inimigo quer. Mas Jesus não, Ele quer a união. Por isso que Ele diz, através de Paulo, quando vos ajuntais. O ajuntamento, igreja é isso, é ajuntamento. Para que possamos adorar a Deus e servir ao Senhor e ao próximo. E a ceia, irmãos, é o memorial desse perdão. Cada vez que partimos o pão e bebemos o cálice, proclamamos que somos ou que fomos reconciliados com Deus e chamados a viver reconciliado com os outros também, um com o outro. Precisamos estar, Ele nos reconciliou com Deus e precisamos estar reconciliados
uns com os outros. Participar indignamente é esquecer que o corpo de Cristo é formado por muitos membros e que não podemos amar a cabeça sem amar o corpo. Ah, eu amo a Jesus, mas e o corpo? E os irmãos? Ah, não consigo nem olhar para aquele irmão, para aquela irmã, porque eu fiz um estereótipo dele ou dela. Quer dizer que ama a Cristo e não ama o corpo de Cristo? Não podemos. Precisamos amar uns aos outros. E o Senhor nos chama a perdoar antes de participar da mesa. Da mesa. Perdoe. E todos nós temos no dia da ceia essa oportunidade de perdoar. De dizer ao Senhor, nesse momento, porque o apóstolo Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Ele não diz para você ir embora para casa e deixar de comer. Examine-se, detectou que você tem algo, libere o perdão e passe a amar aquela pessoa. E coma, porque se você não comer, você vai sair fraco. Precisa comer. Se alguém nos feriu, deixemos a mágoa aos pés da cruz. Se há ressentimento guardado, é hora de liberar perdão. A ceia não é lugar para prisioneiros da ofensa, mas para filhos livres que celebram o perdão. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor, porque Ele nos perdoou primeiro e nós perdoamos uns aos outros. Uns aos outros. Quando perdoamos, nos tornamos dignos. Não porque somos perfeitos, não tem ninguém aqui perfeito. Ninguém, só Jesus foi perfeito. Todos nós erramos. Todos nós falamos, mas e o pastor? O pastor, tem pessoas endeusando pastores por aí. O pastor chega, alguém vai lá limpar o sapato, ajoelha lá e tal. Irmãos, nós somos humanos, falhamos, carecemos do perdão de Deus todos os dias. Nenhum pastor deve ser ídolo de ninguém. Jesus fugiu disso. Porque os judeus queriam um ídolo para adorar. Joga-te lá do pináculo do templo, embaixo do pátio, porque aos teus anjos dará ordem, não vai acontecer nada contigo. Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Você está tentando a Deus. Ele não precisava de ser idolatrado, mas de ser adorado. Ele merece a nossa adoração, nosso louvor e a nossa gratidão. Glória a Deus. Então, meus queridos, não somos dignos, porque somos perfeitos, mas porque o sangue de Cristo nos purifica. É o sangue de Cristo que nos purifica. É o sangue derramado na cruz que nos purifica. É o sangue de Cristo que nos une, irmãos, em comunhão. Então, nós temos a oportunidade de examinar hoje e liberar o perdão e participar da mesa do Senhor com gratidão. Que ao tomar o pão e o cálice, possamos proclamar não apenas a morte do Senhor, mas também a vitória sobre a ofensa. Vitória sobre a ofensa. Na mesa do Senhor não há espaço para rancor, apenas para reconciliação. Você pode ficar de pé. Eu quero fazer uma oração rápida nesse momento e depois nós vamos cear. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor.
Vamos orar, vamos analisar, irmãos. Todos nós falhamos, temos as nossas falhas, os nossos erros. Senhor, grande Deus e nosso Pai, chegamos diante de Ti, neste momento solene da ceia. Reconhecemos as nossas falhas e pedimos que sondes o nosso coração. Sonda o nosso coração e vê se há em cada um de nós pensamento mau, ofensas guardadas ou ofendidas. Muitas vezes também somos ofensores. Nós ofendemos pessoas, somos ofendidos, mas não deixa que nada disso venha descer para o nosso coração a ponto de não participar da ceia. Nos perdoa, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades. Se houver mágoa, ressentimento ou ofensa, limpa-nos com o sangue de Jesus. Dá-nos a graça de perdoar assim como fomos perdoados. Não queremos cair na armadilha do inimigo, mas queremos viver livres do Teu amor. Purifica-nos, Senhor, para participar dignamente do pão e do cálice. Restaura, Senhor, a comunhão com os irmãos, com os nossos irmãos, e fortalece a unidade da Tua igreja. Que esta mesa posta seja um sinal do Teu perdão e da Tua reconciliação. Recebe a nossa gratidão pelo sacrifício da cruz de Cristo. Fazemos esta oração no nome precioso de Jesus, o Cordeiro de Deus. Oramos. Amém. Deus abençoe a todos.